gente, o ICL Notícias, segunda edição desta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, está no ar, quarta-feira de cinzas, mas estamos aqui firmes e fortes. Boa noite, César Calejão e Chico Sá, meus parceiros aí, inclusive de quarta-feira de cinzas. Boa noite para vocês. Boa noite, Roberta. Boa noite, César. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, comunidade ICL. Boa noite, boa noite, Chico. Boa noite, comunidade ICL. É um prazer estar com vocês. Vamos nessa. Vamos nessa, César. Começo contigo. Qual é o seu destaque de hoje? Olha, Rô, infelizmente, o destaque não é algo positivo, não é o tipo de coisa que a gente quer trabalhar, né? Sobretudo numa quarta-feira de cinzas, quando deveria ser uma data aí de encerramento do carnaval, de festividades. Mas tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção hoje. A primeira é a tragédia que acometeu o litoral norte de São Paulo, com esses deslizamentos, com tudo isso que se segue em virtude, a gente vai discutir isso ao longo do programa de hoje. E a outra é essa chacina que aconteceu na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Aí vocês veem as imagens, por exemplo, que são nuvens que se formaram em Santos. Essa é a rodovia Rio Santos, que foi absolutamente tomada pelos deslizamentos e muita lama, muito estrago, sobretudo na região ali da Barra do Saí. Aquela região foi atingida com muita força, e aí você já vê, por exemplo, as pessoas trabalhando. Essas imagens aí, por exemplo, é dessa região, para quem conhece a região ali da Barra do Saí, de Juqueí, depois da Praia Preta, enfim, toda essa região que ficou absolutamente destruída. Esse é o destaque principal, e infelizmente eu também tenho que destacar essa coisa, esse crime macabro que foi cometido aí por dois bolsonaristas que mataram 7 pessoas na cidade de Sinop, no Mato Grosso, porque perderam uma aposta em um jogo de sinuca. Eles executaram essas pessoas a sangue frio, utilizando uma arma calibre 12. As imagens são tenebrosas, eu não sei se a gente vai passar aqui, não sei nem se isso, honestamente, é recomendável que a gente faça, porque são escabrosas, Rô e Chico. Infelizmente, são dois destaques bastante complicados que eu trago nessa quarta-feira de cinzas. Com certeza, Calejão. Só de ouvir a gente já consegue imaginar, né, essas imagens aí muito duras, né? E você, Chico, o que você traz para a gente? Boa noite a todo mundo de novo. Roberta, não dá para fugir dessa questão depois de um carnaval, tivemos acho que um carnaval belíssimo, um carnaval até um pouco funcionou meio como exorcismo ou terapia. Tivemos um grande carnaval depois desses 4 anos malditos e, infelizmente, uma tragédia se repete, que é a tragédia da desigualdade nacional, né? Isso é um drama que se repete. Pegou em cheio lá uma comunidade que eu conheço bem, uma comunidade principalmente de nordestinos, muita gente lá do meu lado, muita gente no Nordeste, mas dentro de todo esse caos, eu queria ressaltar a importância da volta da grande política. O que é que eu chamo da grande política? É a política em que você pega, hoje à tarde, está lá a Marina Silva, ministra do governo Lula, com o Tarcísio, governador de São Paulo, tentando resolver, tentando solucionar o que aconteceu agora, tentando minorar, né, reduzir o sacrifício das pessoas, das famílias, e apontando para frente também, tentando ver como é que resolve essa situação para que no próximo temporal não se repita uma nova tragédia. E essa nova política, essa nova, quer dizer, nova vírgula, né? É uma velha política que está de volta, uma política de uma... Política de verdade, né, Chico? Política, diálogo, conversa. Que pega ali os agentes que têm que resolver a situação se juntam. Prefeito, governador do estado e presidente. E isso recomeça na cena do Lula com o Tarcísio e com o prefeito de São Sebastião, logo que se soube da tragédia do litoral norte. Então, essas imagens que começam com o Lula, o Tarcísio e o prefeito, e hoje elas se repetem com o encontro do Tarcísio e da Marina Silva,
um quadro importantíssimo nesse momento, porque a Marina alerta sobre essas possibilidades de catástrofes que, além da desigualdade, vem muito devido à maneira desprezível com a qual nós tratamos a natureza até agora. Então, eu gosto muito, mesmo diante dessa tragédia, a gente ter essas novas cenas, a cena da Marina com o Tarcísio, do Lula com o Tarcísio e com o prefeito. Isso, eu acho que bota uma pontinha de esperança de que volte a fazer uma grande política capaz de pelo menos, reduzir o sacrifício dessa gente. E você sabe, Chico, eu fiquei olhando muito o governador Tarcísio durante a fala do Lula, e o tempo todo que o Lula falou, ele só fazia assim, ó, concordando em tudo, assim, o que é um pouco surpresa, porque a gente sabe, né, que o governador de São Paulo é bolsonarista, mas, enfim, eu acho que não há partido para uma tragédia, né, com mortes e vidas perdidas. De fato, isso é fundamental, isso é o mais importante de tudo. E a gente continua a falar, né, desse desastre no litoral norte de São Paulo. Queria chamar o ambientalista e novo secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Olá, Márcio, boa noite. Seja bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Oi, Roberta, Chico, César, todo mundo que nos acompanha. Boa noite para todos. Márcio, antes de começar a nossa entrevista, vamos dar os números do último boletim do governo de São Paulo sobre o desastre no litoral norte. Bom, o boletim foi divulgado pelo governo paulista na tarde desta quarta-feira e aponta que 22 dos 48 corpos encontrados até o momento nas áreas de deslizamento ainda aguardam identificação para serem liberados. Estamos falando, então, de 48 corpos. E para mitigar este desastre, e para que esse desastre não aconteça novamente, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, está propondo a criação de um plano emergencial de adaptação a eventos climáticos extremos em 1.038 municípios, onde vivem 57% da população do país. É muita gente. Márcio, de fato, é isso que a gente precisa, né? Se antecipar para que o problema não aconteça, ou se acontecer, em menor proporção, correto? Exatamente, viu, Roberta? Esses eventos que nós estamos vendo, como o que aconteceu agora no litoral norte de São Paulo, mas também já aconteceu em Petrópolis, em Recife, no norte de Minas Gerais, no sul da Bahia, isso falando só do Brasil, né? E só de situações de enchentes ou de chuvas extremas, mas a gente também teve situações de secas no Brasil, já são relacionadas às mudanças do clima. Nós já temos um comportamento diferente do clima no mundo inteiro, né? O que a gente viu esse ano, por exemplo, em outros países como o Paquistão, 1/3 do Paquistão ficou alagado esse ano. Mais de 1.000 pessoas morreram, 33 milhões de pessoas afetadas. Esse já é, infelizmente, o novo normal, a gente vai ter que se adaptar a tudo isso. E é bom que a gente se adapte exatamente e trabalhe exatamente nesse sentido que o Chico estava falando aqui, de união. Os municípios, o governador e presidente precisam se unir, porque o tamanho do problema do que vem por aí é muito grande e, infelizmente, esse problema está só começando. E vou pegar essa linha que o Chico falou, né, da importância dessa união, para chamar a atenção, fazer um destaque para uma outra circunstância, que essa declaração que a Marina deu de emergência climática, ela foi dada dentro do CEMADEM, em São José dos Campos, no INPE, que foi duramente atacado pelo governo Bolsonaro, com corte de verbas, demissão do Ricardo Galvão, não sei se vocês lembram, mas que era o presidente do INPE, que foi demitido porque falou a verdade dos números do desmatamento. A ciência no Brasil foi duramente atacada, e é exatamente essa ciência que pode nos dar as informações necessárias, o conhecimento necessário para que a gente salve vidas. É disso que se trata, isso que a Marina propôs. É da gente se antecipar a essas catástrofes para que as pessoas não morram, né? E esse plano, essa emergência climática, ela vai no coração de locais, são cerca de 40 mil locais no Brasil, 1.000 municípios, como você falou, mas nesses locais estão 10 milhões de pessoas que elas estão em risco extremo, né? Quer dizer, elas podem ser acometidas desse tipo de catástrofe que aconteceu agora no litoral de São Paulo a qualquer momento.
Então, essas pessoas são prioridades. É 5% da população brasileira que pode, a qualquer momento, ter ali a sua vida em risco, ou perder essas pessoas tudo ou o pouco que tem por conta desses desastres naturais que, infelizmente, como eu falei no começo, eles vão se tornar cada vez mais frequentes e cabe aos governos, em todas as instâncias, tomar as providências. César. Márcio, obrigado, querido, por dedicar o teu tempo para conversar aqui com a comunidade ICL. Eu venho acompanhando alguns reportes, por exemplo, do IPCC, né, que é um painel internacional de mudança climática, e vocês, a comunidade científica, vem alertando há décadas agora já, né, que esse tipo de coisa de fato aconteceria, mas ao que tudo indica, o cenário está se deteriorando com uma velocidade ainda maior do que aquela que era a prevista. Eu gostaria que você comentasse isso e o que as pessoas que nos assistem nesse momento podem, de fato, fazer no sentido de contribuir em alguma medida para endereçar essa situação. O mundo já mudou, viu, César? Você tem razão. Então, nós temos uma série de indicadores para isso que, na verdade, jogam na nossa cara números, fatos, acontecimentos que, né, nos deixam claro, olha, o planeta já está diferente. A engenharia de funcionamento do planeta já é outra. Eu estava falando do Paquistão agora, mas a gente pode falar, por exemplo, da seca entre o sul da Etiópia, o norte do Quênia, ali numa região já muito afetada na África, que está fazendo vítima a mais de 20 milhões de pessoas, metade delas crianças que estão morrendo de subnutrição, não têm o que comer porque perderam a capacidade, por conta da seca, de produzir alimentos. A China ficou embaixo d'água, a gente teve recorde de temperatura na Europa, a Sibéria com 38 graus de temperatura, degelo recorde na Antártida, quer dizer, do extremo sul, né, Antártida, ao extremo norte do planeta, a Sibéria, nós estamos vendo esses eventos acontecer. Nós todos, temos duas tarefas para fazer. A primeira é parar de aumentar o problema, parar de emitir gases de efeito estufa, esses gases que aquecem o planeta e que vão levar a um agravamento desse quadro. Então, isso é uma tarefa de todo mundo, principalmente dos países mais ricos, mas o Brasil, ele se coloca aí nesse ranking de grandes poluidores por conta do desmatamento da Amazônia, que é causado principalmente pelo crime ambiental, que era apoiado, inclusive, pelo governo anterior. É um governo que fez parceria com o crime ambiental no país. Então, a gente precisa parar de destruir o planeta, de emitir gás de efeito estufa, senão o problema vai ficar ainda mais grave. E a segunda coisa é se adaptar, né? E um olhar especial para essas populações e para essas populações mais pobres. E aí é que vem, eu acho que a situação mais terrível de toda essa história do aquecimento do planeta, porque a imagem que você tem no deslizamento de Petrópolis, na seca na África, no que está acontecendo agora no litoral de São Paulo, no norte de Minas, a imagem Veneza. que a gente tem é sempre das populações mais pobres perdendo o pouco que tem. Elas aqui precisam ser assistidas de forma imediata. Eu lembrei também de Angra dos Reis, né, que são imagens também que ficam na nossa cabeça, assim, porque realmente são imagens muito impactantes. E, Márcio, você falou do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta para Desastres Naturais, e eles afirmaram ter avisado a Defesa Civil do alto risco de desastres no litoral paulista, cerca de 48 horas antes. Só que os moradores do litoral norte dizem que não receberam este aviso. Se esse alerta tivesse chegado, provavelmente os moradores teriam quase... A gente não teria essas 50 mortes até agora e teríamos um tempo de reação possível, né, Márcio? E isso é o que está dentro desse plano, Roberto, que você falou, que a Marina está propondo, esse plano de emergência climática. Ele tem várias camadas aí de atuação. A primeira é realmente nos municípios. Os municípios, eles precisam acreditar que esses alertas são seríssimos e que esses desastres podem acontecer, se preparar para isso, tem que ter um investimento, a defesa civil do município, colocar, por exemplo, sirenes nesses locais de alto risco. A gente precisa fazer o treinamento da população também, para que a população saiba agir em situações extremas como essa, né? Se fala muito agora no treinamento que tem, por exemplo, a população do Japão, que sofre com terremotos, e que, inclusive, os terremotos eles são muito menos identificáveis, né? Previsíveis. E você tem que ter ali o treinamento da população para que, na hora do problema, você tenha uma reação adequada. O governo federal
também precisa adequar, principalmente linhas orçamentárias, para tomar conta e dar assistência também a esses municípios. Então, você precisa ter ali uma linha orçamentária no caixa do governo para que os parlamentares também, ou a arrecadação de recursos, alimentem esses fundos e esses fundos sejam distribuídos para que os municípios possam fazer essas ações de prevenção e de trabalho com a população. E a gente precisa também cuidar para que tudo que a gente tem de legislação, ou já o que é insuficiente, não fique ainda mais enfraquecido. Nós temos, por exemplo, no Congresso, e o Congresso é muito hábil em piorar as coisas que já estão ruins no nosso país. O Congresso tem, nesse momento, um projeto de lei que está no Senado acabando com o licenciamento ambiental no Brasil. Quer dizer, deixando com que as poucas leis que a gente tem, que já são insuficientes, como a gente viu aí, para fazer o controle desses desastres, né, que elas fiquem ainda mais enfraquecidas. Então, talvez esse plano que a Marina coloca aí na mesa, ele vai ter que cobrir todas essas áreas. Os municípios, a população e também uma boa dose de organização do governo federal, de novo, eu insisto, para cuidar da vida das pessoas. Porque quando acontecem esses problemas e você não tem o trabalho de prevenção feito, são as pessoas que moram lá que pagam com as próprias vidas. Márcio, eu sei que nosso tempo já está quase acabando. Chico, não sei se você tem alguma consideração a fazer antes da gente liberar o Márcio. Márcio, não, a minha curiosidade é o seguinte, porque a gente vê uma tragédia dessa proporção e ela acontece justamente no momento em que o país discute Estado mínimo, corte de gastos, toda uma agenda voltada ali para uma cartilha, para um roteiro que não resolve esse tipo de problema. O que a gente vê aí é necessidade de Estado, de sirene, de construção de casas, de moradias. Eu vislumbro, quando você começa a falar em qualquer plano, o conjunto de obras imenso, assim. Como é que você vê essa sinuca? Isso sempre acontece num país onde parte da sociedade insiste nessa ladainha de Estado mínimo, de enxugar tudo, de juro alto. Como é que você localiza essa discussão nesse momento? Estado mínimo é bom, né, Chico? Para quem não precisa de Estado, né? Para quem não precisa ser amparado pelo poder que só o Estado pode oferecer a pessoas que estão marginalizadas dos seus direitos. A gente viu isso na Covid. Quem é que vai dar assistência para a população numa situação de pandemia? São as empresas? É o mercado? Não, a mobilização ela tem que ser estatal, ela tem que ser dos governos, tem que ser assertiva de forma correta, né, usando bem o dinheiro público, esse é sempre o maior desafio, mas é o Estado só que pode reunir as condições necessárias para, por exemplo, fazer intervenções em áreas, vamos voltar aí para o que aconteceu na Barra do Saí, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, em áreas que estão, infelizmente, com populações que foram muitas vezes empurradas para essas regiões e vão precisar ter algum amparo exatamente do Estado. O que o Estado pode fazer nessa situação? Ou ele faz obras de infraestrutura para segurar essas encostas e para não deixar desbarrancar, ou ela faz a remoção, o Estado faz a remoção quando você não tem jeito, quando a engenharia não dá mais jeito na situação, você faz a remoção, constrói casas em outros lugares e dá habitação para essas pessoas. Ninguém mais pode fazer isso se não for o Estado. Foi assim na vacinação da Covid, é assim para educação, saúde de forma geral e para a habitação das pessoas, saneamento, para cuidar da vida dessas pessoas, 10 milhões de pessoas, né, que estão no Brasil em risco iminente de sofrerem tragédias como esse que a gente está vendo. Precisamos de um Estado forte para dar conta dessa situação. É isso aí, Márcio. Muito obrigada. Roberto, viu? Só para completar, desculpa, o grande fórum de tratar essas questões de clima no mundo são as conferências da ONU, né, que tratam as questões de mudanças climáticas. As conferências da ONU são conferências para países. São os países que vão lá, os governos que vão lá tratar das medidas para diminuir a poluição do planeta. Portanto, são os estados, são ações estatais para resolver um problema, esse problema enorme que a gente enfrenta, é um problema humanitário. Com certeza. Salvar o planeta é uma responsabilidade de todos nós. A gente não pode esquecer isso e passar, né, só para os políticos, só para os governantes. Não. A gente pode começar dentro da nossa casa. Isso também é bem importante a gente trazer para a nossa realidade. Bom, Márcio, obrigada. Boa noite para você. E a gente se encontra aqui no ICL. Obrigada pelas informações aí, por nos manter atualizados sobre essas questões
climáticas. Boa noite, foi um prazer. Até mais. Boa noite, obrigado, querido. Obrigado, Márcio. Bom, agora vamos para os Estados Unidos falar com Heloísa Vilela. Olá, Elo, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem com vocês aí também, né? Mais ou menos, Elo, porque enquanto o mundo desaba aqui no Brasil, você deve ter visto as imagens, né, da tragédia no litoral norte de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua mudo sobre as questões nacionais e se prepara para uma reunião da CPAC, que é a Conferência de Ação Política Conservadora, que acontece no começo do mês de março em Washington. Elo, o negócio do Bolsonaro agora é estar entre os radicais da extrema-direita mundial? Qual é a sua percepção sobre esse posicionamento do ex-presidente? Olha, Roberto, o que acontece é que ele já faz parte dessa coordenação mundial, né, dos países da direita radical de vários países. Eles se encontram nessas conferências, da qual essa no dia 1º ou dia 4 de março vão participar o ex-presidente Donald Trump e todos os que hoje são os nomes principais que vão tentar concorrer à vaga de candidato a presidente pelo Partido Republicano. Então, Ted Cruz, Nikki Haley, o Mike Pompeo, que foi secretário de Estado do Trump, é uma lista longa de conservadores e de extremistas, como Marjorie Taylor Greene, que é aquela mulher que representa o QAnon, eleita pela Geórgia, que chamou o Biden de mentiroso no meio do discurso do Estado da União. Então vai ser aquela convenção de radicais e super radicais de direita. O filho do ex-presidente Bolsonaro também fará um discurso e o que se espera é que ele anuncie os planos dele para retomar a liderança da extrema-direita no Brasil. Então, ele deve falar sobre a volta dele ao Brasil em março e como ele pretende fazer campanha pela direita e até retomar uma campanha dele mesmo para voltar ao poder. O que a gente espera que não aconteça é que ele se torne inelegível, que é o que parece que vai acontecer. Mas essa turma da extrema-direita aposta no nome de Bolsonaro como um representante dessa força no Brasil. César. Elô, prazer, querida, falar contigo. A gente sabe, né, que o forte da extrema-direita não é discutir temas pertinentes para o desenvolvimento humano em nenhuma medida. Eu tenho duas perguntas. Eu gostaria que você explicasse para a comunidade ICL o que é o QAnon, essa teoria conspiratória. Quando a gente fala de QAnon, o que isso traz? E se você tem alguma ideia das pautas que vão ser debatidas durante esse evento, porque são coisas que, a meu ver, a gente sabe que eles não têm propriedade para trabalhar com ciência, para trabalhar com nada que possa, de fato, promover algum avanço em alguma medida. Mas o que eles vão discutir, por exemplo, nesse encontro? A Terra plana, valores que negam as verdades científicas, o que vai estar, de fato, em pauta nessa ocasião? Então vamos lá, o QAnon é essa teoria conspiratória completamente absurda, que fala de pedofilia, que acusou vários políticos importantes de pedofilia, dizia que havia centros onde as crianças eram presas, fizeram a polícia invadir uma pizzaria de Washington, dizendo que tinha criança lá, e claro que a polícia chegou, não tinha nada. Enfim, é um monte de maluquice, a única maneira como eu posso me referir a isso, mas que tem uma porção de seguidores e conseguiu colocar até um representante no Congresso dos Estados Unidos. Agora, essa reunião do CPAC, do dia 1º ao dia 4 de março, como vocês podem imaginar, vai tratar daqueles temas que a direita radical brasileira também trata, como dizer que estão colocando teorias radicais nos livros infantis. Se você tomar Damares Alves como base para analisar isso daí, você vai entender, né? Então fala que estão usando o racismo para promover o socialismo, e por aí vai, uma série de teorias absurdas e que ficam acusando, todas muito nessa pauta comportamental, né? De ser contra os direitos dos grupos LGBT, dos negros, das minorias todas. Então,
é tudo nessa mesma linha. E eles falaram bastante disso e comparam a esquerda, o que eles chamam de esquerda brasileira, com o que eles chamam de esquerda americana, que promoveria, então, esses valores que destroem a família e por aí vai. Vai ser animada essa reunião. Vamos ficar de olho. Elô, e outro assunto de política internacional importante é o aumento da tensão, né, entre Estados Unidos e Rússia, que tem como mote agora a guerra na Ucrânia. O presidente Joe Biden esteve em Kiev e afirmou que a Rússia não vencerá a Ucrânia. É forte essa afirmação, né? E o posicionamento do Biden. Pois é, forte e muito teatral, né? Como confirmaram a empresa de comunicação aqui, houve muito teatro lá em Kiev, até uma sirene avisando de um risco de bombardeio no momento que não tinha absolutamente risco nenhum, não acontecia nenhum bombardeio na cidade, mas o Biden estava lá em cena, ao vivo, então eles colocaram até uma sirene para dar emoção na história, é uma coisa muito incrível. Mas ele foi também à Polônia, fez esse discurso ao qual você se referiu, e pouco antes desse discurso, o Putin fez um longo discurso no qual ele anunciou que estava suspendendo a participação da Rússia no tratado New START, que é o último tratado que existe entre os dois países para o controle das armas nucleares. Então, isso é muito sério. Scott Ritter, que foi inspetor de armas da ONU no Iraque, que também ajudou a implementar um tratado. Opa! Perdão, pessoal, caiu aqui o meu tripé, mas estamos de volta. E ele ajudou a implementar, então, um tratado de 72. Ele disse que quem não entendeu o perigo que significa esse congelamento, né, essa suspensão da participação da Rússia nesse tratado, não tem amor à vida. Então, é uma situação bastante séria que hoje o Putin veio a público dizer que também não é assim, que não é o fim do mundo, que não vai ter uma guerra nuclear, mas o fato é que o mundo está agora, essas duas potências, sem nenhum tipo de acordo para que controlem e até diminuam, que esse era o objetivo, a produção de armas nucleares no mundo. E com a tensão na Ucrânia, a situação fica ainda mais complicada. Pois é, Elô Vilela. Obrigada, viu? Boa noite para você. A gente se encontra aqui no ICL segunda edição. Chico Sá, a tensão só aumenta ali, né? Entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Alemanha. Qual é o seu feeling para esses próximos capítulos aí, hein? Antes eu queria dar fazer um rápido comentário sobre. A Elô falou do Trump e do Bolsonaro. Tudo bem, Bolsonaro é ainda muito forte, um forte representante da extrema-direita. Mas tem uma coisa importantíssima que às vezes a gente esquece, que dificilmente ele estará numa próxima eleição. Então, acho que a discussão em torno do Bolsonaro é quem vai substituí-lo. Porque pela capivara de processos que o Bolsonaro tem, na justiça eleitoral não é coisa em apuração. São provas contundentes, confirmadíssimas, como o uso de dinheiro público do cartão corporativo na campanha eleitoral. Então, a gente esquece que esse grande líder, sim, concordo, é o líder da direita mundial, é o líder da direita no Brasil, da extrema-direita no Brasil, mas está praticamente fora do jogo. A não ser que a justiça eleitoral resolva simplesmente sair de cena. Eu acho que só se a justiça eleitoral decretasse o próprio fim, Bolsonaro seria candidato a alguma coisa, porque as provas são muito contundentes. Mas, tocando nessa questão que você me pediu a opinião, Roberta, essa ida do Biden foi muito senhor da guerra, né? Isso... ele tentou fazer publicidade, marketing da guerra, mas eu creio que pegou muito mal, carregou demais nas tintas aí. Esse teatro ficou muito parecido com aquele velho teatro do Senhor da Guerra, do tempo da Guerra Fria ainda. Parecia o Reagan, sabe? Ainda, eu acho que exagerou o personagem da guerra, exagerou nesse teatro.
Tá certo. Deixa eu chamar para cá, então, o economista André Roncalha, porque a gente continua a falar, né, sobre essa tragédia no litoral norte de São Paulo. Boa noite, André, tudo bom? Boa noite, Roberta, César, Chico, tudo bem com vocês? Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite, André. André, o valor para o Programa Federal de Gestão de Riscos e Desastres passou de 671 milhões para 1 bilhão e 200 milhões durante a PEC da transição, foi quando esse montante subiu. Mesmo assim, o valor vem diminuindo ao longo dos anos, principalmente dos últimos 14 anos. Em 2013, por exemplo, o valor era de 11 bilhões. É uma diferença muito grande. Então, obviamente, André, que esses valores precisam ser revistos, né? Não, com certeza. Eu acho que é importante a gente ter em mente que isso que ocorreu aqui no litoral norte de São Paulo é um projeto. Isso não é um evento ocasional, isso não é resultado de chuvas intensas, isso é a clara manifestação da profunda desigualdade social que caracteriza o nosso país em várias regiões, não apenas ali. Então, o que existe ali é uma ocupação desordenada do espaço com uma característica muito clara, que é a expulsão da população caiçara, que vem desde os anos 70, da região das praias, com direção a outros lugares, inclusive nem ali próximo de onde a gente teve os danos, e fundamentalmente quase uma divisão social muito clara entre as grandes mansões, os hotéis de luxo e a população que foi ali, que é migrante, na verdade, quem está sofrendo com as enchentes, com os deslizamentos, é a população migrante que foi ali trabalhar para construir, né, os hotéis, as mansões, e se viu, obviamente, atraída pelas condições, pelo trabalho que existe ali, disponível nos hotéis, nos serviços, e, obviamente, foi ocupar, dada a estreita faixa de terra que separa ali o morro e a praia, vai ocupar, né, espaços que não são adequados, que não têm infraestrutura, e a gente viu uma situação calamitosa, e você levantou muito bem, Roberto, em que a gente vem sistematicamente observando uma queda dos investimentos nessa área, e eu quero chamar a atenção para o nome, que é prevenção e análise de risco e gestão de risco de desastres naturais. Ou seja, é um projeto de redução da presença do Estado naquilo que é fundamental para essas populações carentes, que é a gestão do risco. E a gente simplesmente cortou em 90%, mais ou menos, os gastos desde 2013 dentro dessa rubrica aí do governo federal. César Calejão? Acho que é um tema muito importante, né, Roncaglia, porque surgiram diversas narrativas e comparações, colocando o Bolsonaro aí como sendo alguém que teria liberado uma verba astronômica para o que aconteceu na Bahia. Eu quero estabelecer um raciocínio contigo aqui, André. A gente disse, e aí eu jogo para ti, eu não sei efetivamente o quanto isso procede ou não. Tem rondado aí na mídia que, por exemplo, a gestão do Campos Neto deu um prejuízo da ordem de 300 bi para o Bacen. Primeiro, eu gostaria de te perguntar se isso é fato, se isso procede, da onde vem esse prejuízo. Eu sei que tem, por exemplo, um dano correlacionado com a taxa alta de juros para o próprio país. Você já mencionou isso em outras ocasiões no programa. E o que poderia ser feito, por exemplo, em termos de endereçar essas questões que precisam ser endereçadas nessa seara para evitar que esse tipo de tragédia pegue, sobretudo, a população mais empobrecida, porque a gente vê que, invariavelmente, são essas pessoas que sofrem as consequências mais sérias desses processos, caso esse dinheiro tivesse sido melhor aplicado. Como é que você enxerga essa questão da gestão que foi feita do Bacen, todo esse prejuízo que foi dado, e como efetivamente esse dinheiro poderia ter sido melhor aplicado nesse tipo de processo de prevenção? Eu acho que uma maneira da gente entender melhor, porque tem muitas questões técnicas nesse prejuízo que o Bacen deu, que dizem respeito à gestão das nossas reservas internacionais, né? Então a gente tem uma reserva monumental de quase 1,5 trilhão ou mais de reais, né? Que são os 320 bilhões de dólares que a gente tem guardado, e quando existe alguma variação no câmbio, o valor dessas reservas varia também em reais. E também a gente tem que considerar que grande parte desse dinheiro está investido em títulos do Tesouro norte-americano, que são títulos pré-fixados, o que significa que quando sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, como a gente está vendo, o valor dos nossos títulos cai,
tá? Não dá aqui para entrar em minúcias nisso, acreditem em mim, o valor das nossas reservas e desses títulos ele cai e diminui, então, aquilo que o Bacen tem que registrar como resultado. Então, esse é um resultado contábil que vem tanto da questão cambial quanto da questão da administração das reservas, e tem também o fato de que ao longo de 2022, Roberto Campos Neto, né, se desfez de reservas internacionais muito mais do que os seus antecessores. Tá? Isso tem a ver com a gestão da taxa de câmbio e assim por diante. Esse dinheiro ele vai onerar o Tesouro Nacional em 36 bilhões de reais, porque uma parte substancial desse valor de 298 bi, ele é coberto tanto por reservas acumuladas em anos anteriores, quanto por redução de ativo do próprio Banco Central. Ele vende coisas que ele tem ali em caixa e ele consegue reduzir. Então, o que custa para o Tesouro Nacional é 36 bilhões, que o Tesouro não vai desembolsar na forma de dinheiro, ele vai dar títulos da dívida para o Banco Central para que ele possa, né, operar a política monetária como historicamente é feito já aqui no Brasil. O que chama a atenção, né, e aí eu quero relacionar com o tema que a gente está vendo, é que esse ajuste do Banco Central custa 3 vezes o pico de gastos em prevenção contra desastres que nós tivemos em 2013. Em um ano, a gente faz só esse ajuste do Tesouro Nacional com o Banco Central dá 3 vezes o pico e dá cerca de 30 vezes o valor que nós destinamos para esse ano para a prevenção de desastres, né, e de emergências associados a um problema coletivo global, que é a crise climática. Então, isso mostra um problema de priorização do gasto público, que também não é novidade aqui no país. Então, quando a gente está falando de grandes populações, sempre tem o teto de gastos para vir aqui e dizer não pode gastar. Afinal, né, risco não é crise. A crise aparece agora, quando a gente vê esses eventos. Muito embora eles já tivessem claramente mapeados pelas nossas instituições de monitoramento. Não havia nenhuma novidade quanto à possibilidade de eles ocorrerem. Nos últimos 14 meses, a gente teve o maior número de eventos climáticos como estes. Ou seja, a gente sabe que eles vão ocorrer, a gente sabe que tem 4 milhões de pessoas morando em condições hoje que são absolutamente sujeitas a risco de deslizamento, de inundação, de morte por conta de eventos climáticos. E esse evento extremo mostra que o fato de a gente não saber se ia ser 250 milímetros, né, de chuva ou 600, não muda em nada. Porque o problema é a gente continua não planejando, uma palavra que precisa voltar ao Estado Nacional do Brasil é planejamento. E aí a gente vê, Calejão, tem um negócio que é de cortar o coração, que muitas vezes os valores que são disponibilizados no orçamento, eles não são utilizados. Se a gente pega o caso do Estado de São Paulo, e a gente vê, principalmente a partir de 2016, com a gestão Dória, o que acontece? Você empenha valores cada vez maiores, só que o Estado de São Paulo não gastou com prevenção de desastres naturais. Agora, no final de 2022, que a gente teve mais eventos, né, como esses aqui, aumentou o grau de uso desses recursos que foram disponibilizados pelas leis orçamentárias do Estado. E aí, qual que é o resultado? Você não protege a população. Isso eu estou falando de prevenção, não estou falando de mudar a estrutura urbana, não estou falando de na forma de ocupar o solo, estou falando, por exemplo, de instalar sirenes. Como que nessas áreas, com recurso disponível no orçamento estadual, não foram instaladas sirenes? Se a gente soube sexta-feira que havia o risco de deslizamento, ou seja, a gente tem uma situação aqui no Estado que é muitas vezes propagandeado, olha, o Estado de São Paulo tem 50 bilhões de reais em caixa e não gastou os recursos para a prevenção contra desastres naturais, mesmo nas somas ínfimas que estavam disponibilizadas. Então, veja, o que eu digo, é um projeto. Qual que é o projeto? Você facilita a especulação imobiliária, facilita a ocupação desordenada do solo, porque é interessante tirar o Estado para que as pessoas de baixa renda morem onde elas forem morar, para oferecer serviços, né, de baixo salário. Isso que, comparativamente ao restante do Brasil, não era tão baixo o salário, mas ainda assim, né, são condições precarizadas de trabalho. E a gente não investe no mínimo. Mas olha que bonito, agora a gente tem 50 bilhões em caixa, foi aquilo que o Rodrigo Garcia, concorrendo, né, à reeleição, ficava propagandeando. E aí você tem,
né, viatura de polícia que não tem, né, melhoria, você tem uma série de investimentos da área de educação, creche que não recebem, mas ó, tá o caixa lá de 50 bilhões. E hoje a gente vê, né, o desastre tremendo para dezenas de famílias, e novamente, é o que parte o coração, é porque eles eram preveníveis. Pois é, Chico Sá, o que a gente vê são problemas recorrentes, que é a ocupação imobiliária e a ausência de políticas públicas urbanas permanentes. A conta sempre sobra para os mais pobres. Por exemplo, quem aluga uma casa perto do morro, perto da encosta, paga mais barato do que quem está mais perto da portaria ou para quem está mais protegido. É muito injusto, né? Perfeito, você resumiu da melhor maneira possível, Roberta. Eu vou aproveitar o nosso grande decifrador da questão econômica, o nosso André Roncaglia, e fazer quase a mesma observação, quase a mesma pergunta que eu fiz para o Márcio na questão climática. Ô, André, com essa agenda, vamos o jogo real, com essa agenda da elite financeira brasileira, Estado mínimo, teto de gasto, Banco Central com essa política de juros lá em cima, é possível se livrar de desastres desse tipo com esse pensamento da elite financeira brasileira? É simples e objetivo, não. E isso o mundo inteiro está mostrando. Existem vários países que estão indo na direção, a gente pode chamar de estado de bem-estar social climático, estado de bem-estar social com inclusão climática, redesenho das grandes metrópoles. Todos os países que são dignos do nome e do título de desenvolvidos estão ignorando as suas elites econômicas, aquelas que são mais predatórias, aquelas que não cuidam de um horizonte de desenvolvimento mais extenso, que, digamos de passagem, é um compromisso com a democracia, porque a democracia, como dizia, né, o grande e saudoso Rubem Alves, é plantar árvores à sombra das quais a gente jamais sentará. E a nossa elite, infelizmente, as nossas oligarquias são incapazes de ter um horizonte de planejamento dessa extensão para lidar com um problema dessa monta. Então a gente precisa da atuação estatal, a gente precisa resgatar o poder de planejamento, a gente tem fantásticos urbanistas, arquitetos, geógrafos que estão dedicados a isso há décadas, que tem projetos e mapeamentos que a gente pode avançar nessa direção. Só que o poder do lucro, Chico, o poder do dinheiro, ele é muito grande. Se a gente for fazer uma rápida pesquisa sobre processos de regularização ambiental, de licenciamento ambiental, ali na Barra do Saí, vocês vão ver que tem nomes importantes tentando fazer empreendimentos milionários à custa do meio ambiente, de áreas de proteção ambiental. E esse processo se arrasta e, novamente, eventualmente eles vencem, porque não, como foi colocado inclusive aqui pela nossa fantástica audiência, não há projeto. Muitas vezes os governos em nível estadual e municipal não têm projetos de longo prazo para desenvolver essas áreas. E aí um ponto central da tua fala, Chico, da tua pergunta, muito importante, é que não adianta só pegar essas pessoas e deslocar para um terreno onde você vai fazer habitação popular. Não adianta isso, porque o modelo econômico vai continuar sendo o mesmo. A gente vai continuar com empregos precários, de baixa qualificação, a gente não vai desenvolver a área dentro do que a gente chama de ecossistema, serviços ecossistêmicos, em que você usa, né, a área protegida como uma geração de renda para a população local, não para os ricos que têm mansões ali, mas ao contrário, fazer com que haja motivo para desenvolver a economia da região. E isso exige, novamente, planejamento. E da maneira como a gente está vendo a situação, em que o foco da discussão é sempre taxa de juros, se vai mexer na meta de inflação ou não, como que é, né, o andar da inflação para que o mercado financeiro tenha tranquilidade de aplicar o seu dinheiro, e a gente não olha para a realidade brasileira, para a realidade da maior parte da população, esquece, a gente não vai resolver nem problemas como este, como a gente está vendo agora, nem das outras 4 milhões de pessoas em cerca de 14 mil áreas que estão sujeitas a esse tipo de risco. Pois é, André, é o rico que constrói em área de preservação e constrói sem problema algum, e o pobre que não tem opção, né? É o único local que ele tem para morar. Vamos dar uma olhadinha como é que o mercado reagiu ao desastre lá no litoral norte de São Paulo? Vamos ver aqui na nossa tela? Olha só, Ibovespa em queda de 1,85%, S&P queda de 0,16%, Dow Jones também em queda de 0,26%, Nasdaq, que é a bolsa eletrônica, queda de 0,06%,
e o dólar fechou a R$ 5,15, com uma queda de 0,13%. Roncalho, eu vou deixar essa análise para você, para quem entende. Sempre as contradições do mercado financeiro, mas basicamente a gente está sendo guiado um pouco pela decisão de alguns membros do Conselho de Política Monetária do Fed, o Banco Central Americano, de subir mais agressivamente as taxas de juros. E isso sinaliza para o mundo inteiro que quando sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, eles estão fortalecendo o dólar. Então, o dinheiro que está em todo o resto do mundo corre na direção do porto seguro, que é o dólar. Então, fugindo dos países, tende a pressionar suas moedas e desvalorizando. O dado até que eu tinha visto aqui era de uma leve desvalorização. O teu aqui foi até uma leve apreciação do câmbio. Eu tinha visto, tinha subido para 5,17, um pouquinho a mais. Aí, mas, enfim, ficou ali próximo do zero, possivelmente porque você tem fatores ali de tranquilizar, né, os investidores internacionais com relação ao marco fiscal interno, que é uma discussão que está avançando. Parou um pouco a briga ali entre o governo, o Poder Executivo Federal e o Banco Central. Aqui tudo indica o Campos Neto está bem mais maleável, está muito mais, né, receptivo, dizendo que eu cheguei a ver que ele disse que o mercado está muito afoito, o mercado tem que se acalmar e tal, que é uma sinalização, né, de trabalhar mais proximamente ao Poder Executivo Federal. Então, acho que o balanço dessas coisas acaba indo na direção da pressão externa, levando a esses resultados de queda na Bolsa, com a previsão de inflação maior, que saiu hoje no Focus, né, que é a previsão da Faria Lima sobre a inflação que alimenta os modelos do Banco Central. Professor André Roncalho, é sempre um prazer te receber aqui no ICL, é sempre uma aula. Todo meu. Imagina, todo meu, adoro estar aqui com vocês. Um abração, tchau, gente. Tchau. Calejão e Chico, olha só, voltando a falar do litoral norte, porque como se não bastasse toda a tragédia, existem relatos de saques às casas abandonadas e as doações. Muitos brasileiros doaram, né, para as vítimas do litoral norte, e a gente tem ouvido aí relatos assim trágicos, principalmente pela internet, da CUFA que mandou e não mandou. Olha, eu li várias coisas. Eu queria chamar o Guga Noblar e o Helder Maldonado para conversar com a gente sobre isso, porque realmente, assim, não basta ter uma tragédia, ela pode ainda ficar pior, né? Boa noite, Helder. Boa noite, Guga. Boa noite, Roberta. Boa noite, César. Boa noite, Chico. Boa noite, meu amigo Guga. Boa noite a todos. Começa com você, Guga. Brasil, Zil, né? Mais um daqueles momentos para a gente sentir vergonha da gente, do Brasil, dos nossos cidadãos. É inacreditável você imaginar que no meio de uma situação de puro caos e desespero, com crianças, adultos, velhos, idosos, morrendo, foram, por enquanto, 40 mortos, já tem mais 40 desaparecidos, vai chegar a um número gigantesco, uma das maiores tragédias aí dos últimos anos. E no meio desse caos a gente vê que tem gente querendo se dar bem ainda. É aquele capitalismo selvagem, mais selvagem de todos, né? Onde a pessoa quer ganhar em cima de uma tragédia. E no início do comentário do programa, o nosso grande Chico Sá falou da volta da grande política, que de fato, com essa tragédia, a gente está tendo uma reunião entre aqueles políticos que são os responsáveis pela prefeitura, pelo Estado, o presidente Lula, a Marina, a ministra. Isso de fato não acontecia, já que a política estava criminalizada e estava na mão de um incompetente que não trabalhava. Voltou a política, mas a gente tem que cobrar ainda muito dos políticos, porque voltou, mas não voltou em partes, né? Que enquanto esses estão trabalhando, os legisladores, os senadores, os deputados, eles continuaram ali no feriado de carnaval, sem perder o feriado deles. E o pior, a gente teve hoje essa notícia de que o governo do estado de São Paulo, a prefeitura de São Sebastião, eles foram avisados com 48 horas de antecedência de que poderia haver sim essa tragédia. Foram 2 dias que eles tiveram para se preparar. E ao longo desses 2 dias, o Comitê de Monitoramento de Desastres Naturais, a comissão, enfim, que é nacional e que atua no país inteiro, ela passou 6 alertas de um dia para o outro e depois continuou alertando e dizendo que poderia se chegar, inclusive, à situação de deslizamento de terra. E nesses 2 dias, simplesmente quase nada foi feito.
O máximo que o governo do estado de São Paulo fez foi passar essa informação para um grupo de pessoas, de moradores, enfim, dessa região, mas fez esse alerta de maneira não incisiva, não disse de fato o que poderia acontecer, a gravidade do que poderia acontecer. E pior, a prefeitura de São Sebastião não falou nada, ficou na miúda, e o primeiro momento em que eles alertaram sobre o que estava acontecendo foi já no domingo, 2 dias depois do primeiro alerta que eles receberam, e já quando a tragédia já estava consumada. E segundo o G1, que foi quem apurou essa história, eles fizeram isso, evitaram contar para a população e evacuar a cidade, porque eles não queriam interferir no carnaval, já que é uma região que recebe 500 mil turistas durante esse período de carnaval. Então, para não perder os lucros do carnaval, a prefeitura simplesmente sonegou essa informação até o domingo. E a gente, segundo o G1, a apuração do G1, e aí a gente viu o tamanho da tragédia. Então, a gente tem a prefeitura querendo lucrar com o carnaval e não avisando e não evacuando a região, e a gente tem agora pessoas ali também tentando lucrar em cima de água mineral a quase R$100, o que também é triste, né? Mais uma notícia triste. Helder, você teve algum amigo, algum parente que foi curtir o carnaval, tentar curtir o carnaval, né? Na verdade, no litoral norte de Sampa? Não, Roberta, felizmente não conheço ninguém que estava ali. Eu sei de pessoas que tinham parentes e amigos na região, mas estão todos bem, pelo que eu sei, né? Alguns com dificuldade para voltar, precisando de resgate, mas ninguém entre os mortos ou feridos. No entanto, a gente vê, né, tudo que acontece em paralelo com relação a uma tragédia como essa, e não tem como não colocar ali na conta, né, que a ganância do capital vai deixar as digitais nesse tipo de tragédia. Na semana passada mesmo, quem acompanha a previsão do tempo sabia que o litoral norte de São Paulo sofreria uma quantidade absurda de chuvas. Não dava para prever que seriam 700 milímetros? Ok, mas se dava para prever que eram 200 milímetros, que já é uma chuva absurda, você tem que fazer um projeto de contenção de danos, tem que pensar em como vai evacuar aquelas cidades. E quem conhece o litoral aqui de São Paulo sabe que as cidades, né, grande parte delas, elas funcionam da seguinte maneira: tem a orla, aí tem o centrinho, e logo em seguida já é a Serra do Mar. Já é encosta de morro, já é pé de morro. São cidades que são muito difíceis de evacuar. São difíceis a gente sair de cidades como essa, mesmo quando não ocorre nada. Quando só tem um trânsito normal de feriado, já é difícil demais sair dali. Então não me parece, né? Não me parece razoável permitir que cidades com uma infraestrutura horrível para a evacuação tivessem aquele volume absurdo de turistas. Mesmo que eu entenda que as prefeituras ficam preocupadas, porque exatamente nesse momento do ano em que eles ganham melhor, em que eles conseguem lucrar, em que o comércio gira, a hotelaria gira, mas a custo de quê? A custo de mortes, a custo de desabrigados, a custo de transformar a cidade no que nós estamos vendo agora. Né? Cidades que deveriam ter um projeto muito melhor elaborado, como disse o André, de evacuação. É um negócio tristíssimo, e ainda você vê as pessoas, o Tarcísio falou hoje, que tem gente invadindo as casas para saquear o que sobrou dentro das casas ainda, né? Porque provavelmente não sobrou muita coisa. Você tem pessoa que quer vender o litro da água a R$93. Eu até entendo o Wallace Lara, repórter da Globo, chorando ao vivo, porque isso aí realmente é de comover qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade num momento como esse. Pois é, e quem tem grana pagou cerca de R$30 mil para voltar para São Paulo de helicóptero. R$30 mil. E Calejão, além dos saques que a gente estava falando, o repórter fotográfico Thiago Queiroz e a repórter Renata Cafardo, do jornal Estadão, foram agredidos por um grupo de moradores num condomínio de luxo no litoral norte de São Paulo. Ou seja, até nesses momentos de tragédia, a polarização continua falando mais alto. É impressionante. E é típico também, muito boa a fala do Helder, e veja, não fica mais ilustrativo do que isso que a gente está abordando aqui, entende? Na medida em que você tem uma tragédia que é em ampla medida catalisada pela atuação
de uma classe hipercapitalista global que vem há 200 anos expropriando, aumentando a emissão de CO2 na atmosfera. Essas pessoas, via de regra, andam de jatinho, helicóptero, carros importados, moram nos melhores lugares, enfim, usufruem de toda uma infraestrutura absurda, e as pessoas que sofrem, por exemplo, na Vila do Saí ali, que foi o lugar mais atingido nessa ocasião, são as camadas mais empobrecidas. Esse bolsonarista que vocês acabaram de ver na tela ali, e que é uma pessoa, esse cidadão, por exemplo, ele mora num condomínio de Maresias, e essas pessoas todas, que é um condomínio de alto padrão. Essas pessoas estavam indo para a praia naquele momento, enquanto todo o litoral norte já estava absurdamente soterrado, e ele achou que era uma boa forma, uma boa ideia, se conduzir dessa maneira, atacando uma equipe de reportagem de um jornal que, convenhamos, também estimulou esse processo de fascistização do Brasil de uma maneira muito aguda. Agora, isso não justifica. Os jornalistas estão trabalhando, eles estão desempenhando as suas funções, e essas pessoas, por exemplo, que são absolutamente abastadas, que sempre têm o que comer, têm onde dormir, não foram vítimas dessa calamidade que atingiu o litoral norte, acharam que era uma boa ideia atacar essa equipe de reportagem que estavam cobrindo todo o estrago que vocês podem ver aí nas imagens. Então, não fica mais gráfico e mais ilustrativo do que isso que a gente está vendo no litoral norte ao longo dessa semana. Todo esse modelo de sociabilidade, no qual um grupo minoritário, que é dono desses meios de produção, usufruem com todo vigor, no sentido de ter tudo aquilo que essa sociedade do capital efetivamente capaz de produzir, e você tem o grupo que paga a conta sendo soterrado pela terra, em última análise. Se isso não causa reflexão crítica o suficiente para refletir acerca dos rumos que a gente está seguindo enquanto espécie humana, eu não sei o que mais pode exercer esse efeito. Pois é, aí diz assim a reportagem do Estadão. Um dos moradores obrigou o repórter fotográfico a apagar as fotos que tinha feito nas ruas do condomínio alagado com carros danificados. Outro morador empurrou a repórter Renata Cafardo em um alagamento e tentou roubar o seu celular. Chico Sá, queria te ouvir também. Roberto, e a loucura é que esse cidadão aí, ele fazia um discurso, uma gritaria maluca, com aquela mesma plataforma lá da Damares, do Bolsonaro, de toda aquela gente que estava na frente dos quartéis, que era chamando o repórter do Estadão de comunista. Gente, quem nunca leu meia página do Estadão sabe que é tudo menos um órgão de imprensa comunista. É um órgão de imprensa que merece todo o respeito, porque os repórteres estavam trabalhando, exercendo o seu direito ali ao trabalho, de fazer uma cobertura, mas poxa, Guga, chamar o Estadão de comunista nessa altura não dá. Tá de sacanagem. O pessoal chama Globo é comunista, CNN já virou comunista. Todo mundo que não está no time deles é comunista, porque na cabeça deles, quando você é um comunista, você já é um criminoso. Eles querem criminalizar a pessoa, e na cabeça deles, um comunista é um criminoso. Tanto que o Eduardo Bolsonaro, inclusive, queria passar um projeto de lei para criminalizar, de fato, quem usasse qualquer referência ao comunismo. Então, na cabeça deles, se eles te encaixam ali na camisa do comunismo, eles acham que estão te colocando numa imagem de alguém muito ruim, do mal, um cidadão do mal, um criminoso. E a ideia deles é sempre tentar criminalizar a discussão. Eles detestam cientistas, eles detestam jornalistas, por isso que eles agridem a gente. Eles detestam professores. Quem lida com a informação é inimigo dessas pessoas que vivem num mundo paralelo, onde a terra é plana, onde tem mamadeira de piroca, onde a fake news impera. Então, para você estar nessa realidade deles, você tem que combater aqueles que se baseiam em fatos,
que são os professores, que são cientistas, que são jornalistas. E tem que criminalizar essa gente, chamando de pedófilo, como eles chamam às vezes, falando que é mamateiro, que está roubando dinheiro, chamando de comunista, porque criminalizando, jogando nessa caixinha, aquele lado sequer te escuta. Eles te tratam como alguém que tem que ser linchado e preso, eles não te ouvem. Então a ideia é criminalizar a discussão, é criminalizar a política, é atacar os jornalistas. O Bolsonaro, só em 2022 a gente teve 376 ataques a jornalistas, dá mais de um ataque por dia. E desses 376 casos, 104 partiram do Bolsonaro ou dos filhos dele. Quase um terço partiu só do clã Bolsonaro. Então é claro que a gente tem um presidente que incita, que cria esse ambiente de perseguição aos jornalistas, a quem lida com informação, a quem lida com fatos. E aí aconteceu mais um episódio, de vários, o tempo inteiro isso se repete. Eles atacam os jornalistas, eles tratam os jornalistas como adversários, como inimigos, pior do que adversários, e aí a consequência é essa, infelizmente. Mais um ato de covardia, mais um ato que mostra para a gente que o bolsonarismo ainda está aí, resistente e vivo e que precisa ser combatido. A lembrança é essa, o que faz a gente recordar um governo que mal saiu, mas continua. A herança maldita segue imperando por aí. É isso. Olha, quer falar em covardia? Olha a notícia do site da revista Fórum, que o Calejão já comentou aqui na abertura do programa. O empresário bolsonarista Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, foi o autor de uma chacina que deixou 7 mortos, entre eles uma menina de 12 anos, num bar da cidade de Sinop, no Mato Grosso. O motivo para tamanha barbaridade foi o fato de a dupla ter perdido 2 partidas seguidas de sinuca, apostando dinheiro, e após isso terem sido ironizados pelos clientes que estavam no boteco. Queria terminar essa quarta-feira de cinzas do programa, pelo menos, com uma boa notícia, mas essas 2 últimas aqui são de amargar. Queria ouvir o Helder e fechar com César Calejão. Já são 8h02, meninos. Pois é, Roberta, realmente, assim, a quarta-feira de cinzas não foi das melhores, né? Tivemos aí um carnaval legal, um carnaval em que a gente retoma um país em que não está mais na mão dos fascistas, porém, os fascistas podem não estar no poder no governo federal, mas eles estão espalhados nos municípios, nos estados, e espalhados na sociedade civil, como a gente tem visto. De Foz do Iguaçu a Sinop, nós temos aí casos que aconteceram porque esses crimes têm um mandante. Quem é o mandante? O presidente anterior, que fez toda a campanha de 2018 prometendo que ia armar a população, e hoje você tem uma realidade em que cidadãos saem nas ruas com uma 12, como se nada tivesse acontecido, para resolver treta no Bruno Snooker Bar, tá? Que é o nome do estabelecimento onde aconteceu essa tragédia. O cara vai lá, mata a criança, mata a mulher, mata o companheiro de sinuca, mata quem tiver pela frente, porque foi ironizado e foi encorajado a resolver qualquer problema que ele tivesse com uma arma, né? Com uma arma que muitas vezes está legal, na maioria das vezes está legal na mão da pessoa. Mesmo que não esteja legal, essa arma não foi feita no fundo de quintal. Em algum momento ela estava quente e ela foi para o mercado informal, caiu na mão de um potencial assassino e foi usada para cometer um crime. Então, em algum momento ela foi legal. E se não for legal, ou se for ilegal, isso não importa, isso é o de menos. O que acontece é essa realidade que a gente vê agora. Pessoas que simplesmente rasgam, né, o tecido social para se vingar de uma briga, de uma derrota na sinuca. E isso acontece principalmente em redutos que são muito bolsonaristas. A gente está falando da cidade de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, que são cidades que foram colonizadas pelos sulistas nas décadas de 70, 80, são cidades em que o Bolsonaro teve 70 e poucos % dos votos, 72, 74, por aí. Cidades que você tem ali também grande parte daquele dinheiro do agro comandando tudo, tá? O patrimonialismo fala alto, o jaguncismo em cidades como essas fala muito alto. São lugares que às vezes a gente esquece de dar uma olhada e como eles são problemáticos, a gente esquece de analisar como eles são problemáticos, mas que ainda vão
nos dar muitas notícias ruins e tristes como essas, né, que a gente viu aí nos últimos anos, partindo do centro-oeste, de interiores aqui de São Paulo mesmo, no sudeste também ocorre isso, mas onde há a força, né, a dominância do agro, como essas regiões que eu citei, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, o negócio é faroeste caboclo mesmo. Calejão, uma menina de 12 anos. E não é a primeira. A gente teve, infelizmente, por exemplo, a menina Luana Rafaela Oliveira Barcelos, de 12 anos, em Belo Horizonte, que também foi morta por um bolsonarista, porque estava comemorando no dia 4 de novembro, se eu não me engano, a vitória do Lula. O bolsonarista perguntou para ela em quem ela tinha votado, ela fez o L, o cara a alvejou na barriga. Ela morreu. A gente tem o assassinato do Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, que ficou famoso, e tantos outros casos dessa ordem, que esses bolsonaristas seguem a instrução do líder da seita, que é o Jair Bolsonaro, e que disse: a minha especialidade é matar. Ele disse efetivamente isso. Então, não é nenhuma novidade, na medida em que ele armou os espíritos, armou as pessoas efetivamente com armas de fogo, que esse tipo de coisa acontece. Agora, como a gente muito bem colocou aqui durante o programa, o fato da gente ter derrotado o Jair Bolsonaro nas urnas não significa nem de longe que a gente se livrou do bolsonarismo e do neofascismo brasileiro. Essas pessoas entraram, ao que tudo indica, o nome deles é o Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos. Ao que tudo indica, as informações vão chegando agora de última hora, o Ezequias Souza entrou em confronto com a polícia e foi morto pelo BOPE, e o Edgardo Ricardo de Oliveira diz que vai se entregar através do seu advogado. Essas pessoas entram, como o Helder muito bem colocou, num bar, executam a sangue frio 7 pessoas, deram um tiro na cabeça do pai dessa menina, a menina corre e eles atiram pelas costas dessa menina, de 12 anos. Uma menina que foi alvejada pelas costas, depois de ver o próprio pai ser executado com um tiro de 12 na cabeça. Evidentemente, a produção do programa, a gente achou melhor não mostrar, essas imagens são absurdamente violentas. É melhor não mostrar, porque corre o risco até de tomar um strike, um bloco. Exatamente. Se a gente mostrasse, a gente pode ser bloqueado, então a gente para por aí, mas vocês já entenderam o que efetivamente aconteceu nessa situação. Esse é o legado do bolsonarismo. Esse é o legado do bolsonarismo que a gente tem que combater e que é extremamente deletério para a vida social e política do país. Infelizmente, gente, a gente vai ter que conviver com esse tipo de coisa, de violência, de barbárie, por muito tempo ainda, e não vai ser fácil superar o estado de coisas que a gente tem no Brasil. Ufa, que finalzinho de programa pesado hoje, mas foram as notícias aí desse carnaval, desse feriadão que a gente separou. A gente fez uma seleção aqui para deixar você muito bem informado aí do outro lado. Guga Noblar, Helder Maldonado, obrigada, boa noite para vocês. Boa noite, galera. Até amanhã. Valeu aí. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Chico, Calejão, amanhã a gente volta para o estúdio, certo? Amanhã estamos de volta na casinha. Então, amanhã, 8 da manhã, tem ICL, edição da manhã, com Eduardo Moreira, Vivian Mesquita e William De Luca. E às 7 da noite, claro, você tem um encontro marcado com a gente aqui no ICL, segunda edição, comigo, com o Calejão, Chico Sá, comentaristas e, claro, sempre convidados. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra amanhã. Boa noite, meninos. Boa noite, querido. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite, César. Boa noite, Roberta. Valeu. Boa noite. Valeu, tchau, tchau.